eu vocês... vou tirar aqui meu... É o meu microfone, eu vou tirar agora, viu? Para o senhor ficar bem à vontade. Pronto. Agora ficou bom. Então, é uma satisfação estar mais uma vez com os alunos do Ceifa, né? Pai do Senhor, Patrícia Vasconcelos. É uma satisfação estar com vocês nesta aula abençoada para falar de um livro. Todo livro da Bíblia é importante, mas o evangelho que nós vamos estudar hoje, ele é, sem dúvida, o mais impactante, pelo menos para mim, que estudo teologia, e a gente vai ver, né, dentro do que nós vamos conversar aqui durante esta 1 hora, ver que, e vocês vão concordar comigo, né, que realmente o Evangelho de João ele é diferenciado. Né? Diferenciado. Desde já agradecer aqui os 11 participantes, né, que estão conosco, que já estudaram os outros 3 evangelhos, já estudaram Mateus, Marcos, Lucas, e hoje nós vamos estudar o Evangelho de São João. Tá? Eu quero começar falando um pouco sobre o escritor, né, que foi o apóstolo João, que é muito conhecido entre nós por se chamar o apóstolo amado. Né? João, quando começou a seguir a Jesus, ele ainda era um adolescente, era um jovem adolescente ainda. E ele tinha um costume de estar sempre próximo de Jesus, de colocar a cabeça sobre o ombro de Jesus quando estava ouvindo os ensinamentos de Cristo. E ele tinha esse diferencial como apóstolo. Foi ele também quem escreveu as 3 cartas de João, né? E também é o escritor do livro do Apocalipse. Foi o último apóstolo a morrer, né? Como dizer assim, mesmo as autoridades tendo tentado contra a vida dele algumas vezes. Segundo aí a tradição, ele foi certa vez jogado num caldeirão de óleo, né, fervendo, e escapou com vida. Segundo a Bíblia, ele foi lançado numa ilha chamada Patmos, e essa ilha, ela era, na verdade, uma forma de sentenciar à morte as pessoas. Então, quando a pessoa era lançada na ilha de Patmos, era para morrer, não voltava. Mas João voltou, né? Na verdade, ele morreu de velhice com mais de 100 anos. A maioria dos teólogos há um consenso de que ele morreu com mais de 100 anos de idade. E o Evangelho de João também foi o último a ser escrito. Ele foi escrito já depois da queda de Jerusalém. E ele tem um diferencial dos demais, né? Eu já deixo aqui sempre a oportunidade para os alunos que estão participando dessa aula ter a liberdade de, sempre que quiser tirar alguma dúvida, levantar a mãozinha, né? Tem a mãozinha aqui que a gente... Ó, a minha aqui, ó. Tá vendo? Então, você levanta essa mãozinha aqui e a gente vai dar uma oportunidade para você não somente perguntar, mas participar da aula, né? Vocês já leram a apostila e às vezes o aluno ele lê a apostila, ele tem uma visão que a gente mesmo que está dando a aula não tem. Ele acaba cooperando com a aula. Então, se isso acontecer no decorrer aqui da nossa aula, vocês têm toda a liberdade de apertar a mãozinha e aí a gente vai dar a palavra ao aluno, tá certo? Mas, como eu vinha dizendo, né, o livro de João, o Evangelho de São João, ele tem um diferencial. Quem já estudou os 3, como vocês estudaram, né? Vocês perceberam que tanto Mateus, Marcos e Lucas,
né, eles têm mais uma preocupação de transmitir a história em si, né? A história em si. E deixa eu falar para vocês que, pela teologia, o Evangelho de São João é o livro tema da Bíblia. E eu aprendi no seminário que eu estudei que João 3,16 é o tema central da Bíblia. Olha só. A riqueza do livro que nós estamos estudando hoje, a riqueza do Evangelho que nós estamos estudando hoje. E ele não ganhou esse tema, esse título. João 3,16 não foi escolhido como tema central da Bíblia por um acaso. Na verdade, justamente foi pelo que eu vou falar agora, né? Como eu disse, Mateus, Marcos, Marcos e Lucas, eles tiveram a preocupação de passar a história, a biografia de Jesus. Então você vem lendo ali Mateus, Mateus começa a falar da genealogia de Jesus, depois fala do nascimento, aí depois você vai para Marcos também, né? Depois você vai para Lucas, e quando você começa a ler o livro de João, você sente já a diferença. João, ele não tinha a preocupação de transmitir a história em si. Na verdade, o Evangelho de João, você percebe que ele é um livro que nos passa a espiritualidade, tá? O que estava por trás da história. É o que estava por trás da história. Esse é o grande diferencial que você precisa aprender. Se você não aprender mais nada nessa aula, você precisa aprender isso. Que é saber falar da diferença, qual é o diferencial que o Evangelho de São João tem dos demais, né? O principal, tem vários, mas o principal é o teor espiritual que ele dá à história. Ele não conta a história simplesmente para passar conhecimento histórico, mas ele tem uma preocupação de passar, né, usar a história, na verdade, João usou a história para passar o lado espiritual de Cristo, né? O lado de Cristo como Deus, Cristo como eterno. Percebe que já começa no primeiro capítulo, né, que é o único evangelho que começa com dessa forma, né? Começa com uma introdução. Nenhum outro evangelho tem essa parte introdutória, mas você vê que João, os primeiros 18 versículos, ele faz uma introdução de tudo que ele vai falar no livro. É como se ele já conhecesse a história, né? É como se ele já conhecesse aquela história e agora ele vai escrever a história. Ele já sabia o que ia escrever, mas passando o que aquilo representa no âmbito espiritual. Você vê que ele começa dizendo: num princípio era o verbo. No original está logos. Logos quer dizer palavra, né? Então, no princípio era a palavra. Quem é a palavra? Cristo, né? Então, no princípio era a palavra, né? Então, quando ele diz num princípio era a palavra, num princípio era o verbo, ele, pela primeira vez na história da Bíblia, alguém vai falar da eternidade de Cristo. Você que estudou os 3 evangelhos, você percebe que eles falam de Jesus como o homem que nasceu de Maria, que viveu na terra. João não. João, ele recebe uma revelação de Deus, né? Dentre várias que ele recebeu, ele recebe a revelação da eternidade de Cristo. Então, quando ele fala, num princípio era a palavra, ele está falando
que Cristo é o princípio de todas as coisas. Tá? Ele é o início de tudo, ou seja, ele não é aquele bebezinho que nasceu de Maria, mas ele já era antes disso. Né? Antes disso, ele já existia, até porque ele nunca teve princípio. Então, quando ele fala no princípio era o verbo, ou seja, no princípio ele já existia. Ele não é simplesmente aquele bebê que nasceu naquela manjedoura. Ele está dizendo com esse versículo que ele nunca teve início. Tá? Então ele vai buscar algo que ninguém tinha visto ainda, ninguém tinha buscado ainda. Que é a grande revelação de Deus dada ao homem, que é sobre a eternidade de Cristo. E ele não parou aí, ele continua dizendo, no princípio era o verbo. E ele diz assim, e o verbo era Deus, assim, ele era Deus. Aí ele diz assim, e todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele. Aí, mais uma vez, João, ele se diferencia dos outros evangelhos, porque ele é o único que vai dizer que Cristo é o criador de todas as coisas. Ele não é criado, né? Patrícia Vasconcelos, ela colocou um versículo aqui, já desapareceu. Se puder botar de novo, Patrícia, viu? E se quiser comentar, quiser falar, é só botar a mãozinha aí e pode falar. Como eu disse, né? Às vezes, vocês já leram a apostila de vocês. E muitas das vezes você pode ter algo aqui para colocar que vai colaborar com a nossa aula, que às vezes a gente mesmo, nem a gente viu, né? Até porque eu tenho uma preocupação quando a gente passa uma aula sobre qualquer assunto de teologia na Bíblia, de passar algo extra à apostila. Porque para mim o aluno já estudou a apostila, né? Então a gente tem que procurar passar algo mais do que... João 1,10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, olha só, né? E todo o evangelho de João, você vai ver que ele é um livro espiritual. Ele não é um livro literário, simplesmente. Ele não é uma literatura, ele não é uma mera literatura, né? Ele é, de fato, um livro espiritual. Não estou dizendo que os demais evangelhos não foram inspirados, né? Todos eles foram inspirados. Mas eu estou dizendo aqui que o de João, ele é genuinamente inspirado, é uma inspiração, é uma fonte de revelação. Achei melhor agora a palavra, né? Ele é uma fonte de revelação, como eu disse anteriormente. É como se João ele conhecesse a história, até porque João ele não foi narrando os fatos conforme foram acontecendo, como eu já disse aqui, quando ele escreveu o Evangelho, né? O Evangelho foi escrito entre 50 e 100 depois de Cristo. A história já tinha se passado. E aí um belo dia foi que João, movido pelo Espírito Santo, ele decide escrever sobre a história, mas não como os outros escreveram. Mas ele é como se ele entrasse assim em consagração, em oração, e começou a meditar naquela história que ele já tinha vivido e conhecia, e aí ele começa a receber uma revelação de Deus que outros não tinham recebido. A revelação da eternidade de Cristo, a revelação de Cristo como Criador de todas as coisas, né? Então esse é o grande diferencial do Evangelho de São João. Tá? Outra coisa que você percebe no Evangelho de João, que ele é um livro doutrinário, ele é um livro que contém doutrina, ensino. Ele tem essa preocupação também, né? Perceba bem, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ficar um grande conhecedor da história de Cristo, de onde ele nasceu, de como ele viveu, da chamada dele dos apóstolos. Mas se você ler João, é diferente. Tá? João ele vai te dar conhecimento, tá? Vai te dar conhecimento, e ele também vai aguçar a tua espiritualidade.
Quando você começa a ler o livro de João, você começa a ver que você não está lendo um livro simplesmente de história, né? Raimundo Santiago levantou a mão. Raimundo, pode falar, Raimundo. Vou desligar o meu microfone para o Raimundo falar. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, alunos. A paz do Senhor. Boa noite. Queria fazer uma pergunta ao pastor sobre porque a Bíblia inteira ela levou cerca de quase seis séculos para ser, aliás, ela ser escrita, né? É isso? Sim, sim. Segundo a teologia, né? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Tá? Foi o livro de Jó. Pois é, aí que eu quero perguntar o seguinte. Sim, completo. Como no Velho Testamento levou vários séculos para ser escrito, já no Novo Testamento foi diferente. Ele levou menos de um século, né, para ser o Novo Testamento escrito. O Antigo Testamento, irmão, ele levou mais. O Antigo Testamento ele levou cerca de 15 séculos para ser escrito. Ele foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó ele foi escrito provavelmente em 1500 e alguma coisa antes de Cristo. E o Novo Testamento, o último escritor foi João, cerca de 100 depois de Cristo, um século. Você acertou no Novo Testamento. Pois é a pergunta que eu queria fazer sobre o Novo Testamento, que ele levou menos de um século para ser escrito, né? No caso. Sim. Teologia, né? Existe duas. Eu já vi duas teorias na teologia de primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Alguém acredita a primeira carta de Tessalonicenses. Outros acreditam o Evangelho de São Marcos, né? O Evangelho de São Marcos. Outros acreditam a esse Evangelho que eu acho que vocês estudaram, que ele também é conhecido como o Evangelho de Pedro, porque segundo a teologia, as narrativas do Evangelho de Marcos, elas foram ditadas por Pedro. Isso é uma teoria teológica, né? Então, de Tessalonicense ou da carta do Evangelho de Marcos até o livro de Apocalipse levou cerca de 100 anos. Pois é, sobre o Tessalonicense, né, que foi Paulo que escreveu, né? Eu estava ouvindo aí um conteúdo que, estudando uma teologia com um professor aí, e ele disse que foi escrito mais ou menos aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, né? A primeira carta foi escrita do segundo Tessalonicenses, se não me engano, foi o primeiro. Amém? Pastor, ouviu o que eu falei? O microfone do pastor não tá ligado, não. Eu estou perguntando o nome do senhor, é Pedro? Raimundo Santiago. Raimundo Santiago, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar para você e para todos os nossos alunos que estão assistindo essa aula. Essa aula, vocês estão num curso de teologia, ou seja, vocês vão se formar teólogos, certo? Dentro da teologia, a teologia ela não é absoluta, porque ela é uma ciência, né? Como toda ciência, ela não é absoluta. Então, sempre que vocês vão estudar teologia, vocês vão ver 2, 3 linhas de pensamento. E aí, pastor, o que é que eu faço? Você também vai ser um teólogo. Então, você, dentro de estudos que você vai fazer, pegando as correntes que vão lhe apresentar como doutrina, como ensino, você vai formar a sua linha de pensamento, claro, usando o máximo possível a nossa base, que é infalível, que é a Bíblia, né?
certo? Então, como você colocou aí a carta de Tessalonicense, mas tem gente, eu já vi teorias que alguém fala que o primeiro livro foi o Evangelho de São Marcos que foi escrito, né? Ao primeiro livro. Mas aqui há um consenso. O Novo Testamento, ele foi selado no prazo de 100 anos, viu? Eu espero ter respondido a resposta do Santiago. Amém. Obrigado. Pronto. Se mais alguém quiser entrar, fique à vontade, viu, pessoal? Eu gosto muito de aula que o aluno fala, né? O aluno, quando está calado, uma das duas, ou ele está entendendo tudo, ou ele não está entendendo nada, né? Então, vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, o Evangelho de João, o Evangelho de São João, ele é um livro diferenciado por ele fugir. Ele não pode ser chamado um livro histórico, simplesmente, apesar de ele estar enquadrado dentro dos livros históricos do Novo Testamento, né? Mas ele não é simplesmente um livro histórico. Você percebe que ele tem um teor de carta, de doutrina, de ensino. Você sente a espiritualidade no livro quando você está lendo, né? Você vê que ele fala muito sobre amor, sobre sentimento, né? Então ele tem essa preocupação de mostrar esse lado de Cristo, esse lado de Deus, né? Esse lado de Cristo como Deus, né? E ele fala muito também sobre sobre os sentimentos. Então isso diferencia o Evangelho de João dos demais, né? Ele é conhecido também como o livro dos sinais. João, ele tem uma preocupação. Você percebe que você não encontra parábolas. Ele não se preocupa em narrar as parábolas de Jesus, diferente dos outros evangelhos, né? Ele tem uma preocupação muito mais de mostrar o poder de Jesus, né? Então, ele vai narrar no 7 milagres, inclusive o de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre operado por Jesus, e aí ele segue falando de outros sinais, outros milagres que Jesus fez, né? Como o paralítico do tanque de Betesda, que está lá no capítulo de número 5, que foi a primeira pregação minha com 9 anos de idade, né? Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, quando eu estava em uma reunião de criança, e o irmão que cuidava das crianças perguntou quem é que tinha coragem de entregar a mensagem no culto de criança, lá na Mauriti, no Belém do Pará. E eu levantei a mão, né? E aí aquele irmão me deu 3 cadernos, 3 folhas de caderno, quer dizer, para eu decorar, que era para eu poder pregar. E eu vivia lendo aquilo dentro da minha casa. E meu pai pegou eu lendo e perguntou o que era que eu estava lendo. Eu disse que eu estava lendo a mensagem que eu ia pregar. Meu pai pediu aquelas 3 folhas e rasgou. E eu disse assim, o senhor está rasgando a mensagem? Ele, não, meu filho, ninguém prega assim, não. Meu pai me deu uma Bíblia e separou o capítulo 5 de João, o paralítico do tanque de Betesda, que é um dos milagres que João apresenta, que Jesus realizou, né? Então, você percebe que João ele tinha essa preocupação de registrar muito mais milagres do que parábolas, né? Do que simplesmente história, porque ele queria... Olha só o que estava na cabeça do autor, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele queria colocar dentro de nós não só aquele Cristo homem, apesar de que ele também enfatiza essa humanidade de Cristo, mas você percebe que ele queria nos mostrar que além daquele Cristo além daquele Cristo estava ali também o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, e acima de tudo um Deus poderoso que operava milagre. Você vê que também ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então ele faz questão de, no livro, narrar milagres para mostrar o poder de Cristo.
né? Então você percebe que nós estamos falando de um livro, de um evangelho muito espiritual, muito espiritual. Então, talvez os nossos alunos que estão participando conosco nesta noite ainda nunca tinham atentado para isso e acabaram lendo o Evangelho de João simplesmente como lê os outros, né? Simplesmente para conhecer a história de Cristo. Eu acredito que depois de uma aula como essa, os seus olhos vão se abrir para esse lado, né? Eu não sei se algum de vocês já tinha meditado, e aí eu vou até perguntar para algum aluno, algum dos nossos 14 alunos que estão nos assistindo a nossa aula, já tinham feito alguma meditação sobre o primeiro versículo do Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1, aquele no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito havia se feito se não fosse por ele. Alguns dos nossos 14 alunos já tinha meditado em relação a isso, ou pulava, se interessava logo mais era pela questão da história. Francisco Cardoso diz que sim, que já meditou, né? Um pouco, já tinha meditado. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Francisco? Cadê o Francisco? Pode abrir o microfone, Francisco. Os demais já tinham meditado, ou era uma parte assim que você nunca tinha atentado, né? Atentava mais era para o teor histórico da narração. Santiago levantou a mão. Vamos lá, Santiago. Pode falar, Santiago. Pastor, eu já fui pregar uma vez no Evangelho de João, no capítulo 3, né, que vai falar do encontro de Nicodemos, mas só que eu usei, antes de chegar no capítulo, eu apliquei a tradução, a tradutora da palavra. Antes de chegar no capítulo, de começar a ministrar a palavra, eu usei algumas aplicações, né, trazendo do início, capítulo 1, até chegar no 3, e foi uma boa aplicação, hein? Usei o capítulo 1. Eu pergunto assim, Santiago, se você, sem ser para pregar, se você já tinha alguma vez meditado como forma de estudo pessoal, né? Como forma de estudo pessoal, não aplicando para ninguém, para público, para a igreja, mas como forma de estudo pessoal, se alguma vez você se sentiu confrontado em começar a ler o Evangelho e você percebe que é diferente, tá? Foi o primeiro livro que o Francisco Cardoso leu, que ele está dizendo. Então ele não pôde nem fazer essa diferenciação, né? O que eu quero aqui colocar para vocês é isso, o que eu quero colocar é isso. Por exemplo, eu venho lendo aqui Mateus, Marcos, Lucas, e eu começo a ler João, e de repente eu ser confrontado pelo início diferente, de uma fala tão diferente, porque o certo, se ele quisesse fazer como os outros, era ele começar falando de quando Maria recebe a visita, né, do anjo, a anunciação do nascimento de Jesus, mas não, ele começa muito diferente, sabe? Olha só, a Francisco se sentiu tocado. Então ele começa muito diferente, né? Parece assim um teor de Apocalipse, sim ou não, né? Parece um teor assim de Apocalipse. No princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, né? E o verbo estava com Deus, olha. Então parece assim um Apocalipse, um negócio assim que não pertencia a esse mundo. E é nessa atmosfera que eu quero colocar os nossos alunos para estudar o Evangelho de João. Você vai se sentir em uma atmosfera diferente, que era essa a intenção do autor. Quando ele começa trazendo, tá? Ele não começa trazendo a história, ele começa trazendo, antes da história, ele começa trazendo algo que é eterno. Tá? Ele começa dando um aviso logo no primeiro versículo do Evangelho, ele começa logo dando um recado. Ele está dizendo, olha, esse livro aqui não vai falar só da história de Cristo,
Esse livro aqui vai além da história. Tá? Esse livro aqui vai entrar num âmbito espiritual. E quando se fala do âmbito espiritual, aí ele fala que Cristo não era só aquele ser que estava pisando na terra, mas ele já era, ele já foi, ele foi o Criador. Ele é o eterno. Aí ele diz que ele é o nosso Deus. Né? Então ele apresenta ele como o nosso Deus. O Verbo estava com Deus. Aí ele diz assim, e o Verbo se fez carne, olha só. E o Verbo, é muito tremendo isso. É muito forte. Né? Então, quando você não perde esse início do Evangelho de João, você fica ligado nos demais capítulos, na mesma atmosfera. Você vai ver que João está te levando para um lugar diferente. Né? Ele está te dizendo o que Cristo representava de fato. Não só como um personagem da história, mas como um Deus, né? Como um Deus. E aí foi aí que eu desenvolvi uma teoria que o sacrifício de Cristo foi sustentado pelo livro de João, o Evangelho de João. Eu sempre, quando prego sobre sacrifício, geralmente em Santa Ceia, eu digo que o sacrifício de Cristo vai muito além da cruz pesada que ele levou. Olha só o que eu estou falando para vocês aqui. Olha só onde é que eu vou levar vocês aqui. Se eu, antes dessa minha fala aqui, eu pedi para falar do sacrifício de Cristo, eu posso até fazer essa pergunta, né? Não sei, ou talvez não sei se cabe, né? Me fale um pouco sobre o sacrifício de Cristo. Melhor, vamos reformular. Qual, para você, de tudo que Cristo passou, qual foi, segundo a sua concepção, o mais doloroso para ele no seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados? Vou abrir o microfone dos alunos. Agora eu quero ouvir vocês, né? Tem 13 alunos aqui. Eu não gosto muito desse número, não. Se der botar mais um, eu agradeço. Viu? Meu pastor tem 22 alunos. Ah, é? Por isso meu celular não está botando 13 aqui, está arrependido. Ele é petista, viu, teu celular? Pois então, não vai dar para ouvir todo, mas eu quero ouvir 5 alunos. 5 alunos, comenta para mim, pode abrir seu microfone, para você, qual foi o pior momento do sacrifício de Cristo para a remissão do nosso pecado? O que é que mais você acha que doeu nele e o que mais impactou ao ler a história de Cristo e ver o seu sofrimento? Desde a Via Cruz, ele andando com aquela cruz sobre as suas costas, os açoites, a coroa de espinho, a humilhação que ele passou, quando foi despido, cuspido, bateram com uma cana nele, né? Foi crucificado, a lança que transpassou a sua costela, deram para beber vinagre, né? na esponja. Eu quero ouvir 5 alunos, porque depois eu vou fazer um comentário aqui, eu vou abrir uma visão de vocês que eu aprendi lendo o livro de João. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Primeiro corajoso. Creio que foi o fato de viver longe de Deus. O Cardoso preferiu escrever, mas quem quiser falar, pode falar. O Cardoso está dizendo o seguinte, que a parte que mais doeu em Cristo, ou a pior parte, vamos chamar assim, pelo que ele escreveu aí, eu estou entendendo, foi justamente quando Jesus brada, né? Deus meu, por que me desamparaste? Que foi, realmente foi muito cruel, né? Porque eram 2 que são eternos, escuta só o mistério do negócio. 2 que são um só, na verdade, eterno, mas que agora tem que se separar. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. Então, por um momento, quando Deus olha para Cristo, para o seu Filho amado, né, ele não vê mais o seu Filho, mas ele vê multidões de pecados sobre ele.
os meus, os seus, né? Se você pensar aí no pior pecado que já foi praticado sobre essa terra, estupro, latrocínio, todo tipo de pecado estava sobre Cristo naquele momento. Então Deus, ele não suportou ficar perto de Cristo, e a sua santidade também não permite, né, que ele se aproxime do pecado. Então ele se ausentou. Aí Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? Uma grande dor, tremenda dor, né? Que nos repassa um grande sacrifício de Cristo. Mais alguém, eu queria 5 alunos. Um já falou, Eduardo Oliveira está participando. Ah, tá. Raimundo levantou a mão. Pode falar, Raimundo. Pastor, eu acho que o momento de mais sofrimento que Jesus passou não foi na hora que ele carregou a cruz, não foi nem na hora da chicotada, mas sim foi na hora que ele estava lá no jardim de Getsemane, e quando começa a cair as gotas de sangue, o suor dele se transforma em gota. Ali realmente estava uma carga enorme sobre a vida de Jesus, nossos pecados, as nossas transgressões, toda da humanidade inteira da terra sobre Jesus. Ali foi o fardo mais pesado que eu creio que Jesus levou naquele momento. Muito bem. Nós temos 2 colocações aqui, né? Apesar de que tudo que Jesus passou foi dolorido, mas 2 colocações muito bem colocadas. O sofrimento no Getsemane, que você percebe que foi tão duro para Cristo, que ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice, né? Mas mais alguém? Mais uns 3 aí para dar a sua opinião? Tem mais alguém? Não? Vamos lá, né? Então, perceba bem, olha só o que eu aprendi com o Evangelho de João, quando eu comecei a entrar, eu comecei a entender, né, dessa Erivaldo Antônio, acredito que é ver o povo, já desapareceu, né? Ronaldo colocou aqui: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Foi quando ele, no meio daquele sofrimento, teve que perdoar seus inimigos. Eu acho que foi o Erivaldo, colocou outra coisa que mas já sumiu. Mas, olha, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que quando você vai pregar para um pecador e você quer convencer ele de quão grande foi o sacrifício, pastor de sacrifício. Pastor Diogo vai falar, abriu o microfone. Eu abri aqui, pastor. O Erivaldo Antônio falou assim: acredito que ver o povo preferindo livrar Barrabás em vez do Senhor, que fez grandes milagres, pois muitos do que receberam a bênção do Senhor também participou do julgamento. Aí nós chamamos da dor da rejeição. Vai ver que lá naquele meio tinha pessoas que Jesus tinha até curado, né, ajudado. Deve ter sido muito duro para ele mesmo esse momento. Agora, por que eu perguntei isso? Porque eu sei que nossos alunos, quando vão pregar, principalmente em culto campal, ou então vão evangelizar nas casas, que eles querem passar um estado de consciência para quem está ouvindo do sofrimento de Cristo. Geralmente são as coisas que a gente fala, né? Da cruz, dos açoites, do Getsemane, da dor da rejeição, quando o povo preferiu soltar Barrabás e mandar prender e matar Jesus. Eu já preguei muito sobre isso também, e está correto. Mas olha só o que eu aprendi lendo o Evangelho de João. Quando o João me leva a entender da eternidade de Cristo, de ele como Deus, primeiro me leva a entender da eternidade de Cristo. Aí depois me leva a entender que ele é Deus. Aí depois me leva a entender que ele é Criador. Olha o que foi que eu montei nessa cabeçona aqui, né? Que o sacrifício de Cristo vai muito além da cruz. Vai muito além dos açoites, vai muito além do Getsemane. Quando eu vou pregar sobre isso, que eu quero convencer alguém do que Cristo fez por ele, e primeiro também convencer a mim, para eu entender o que Jesus fez por mim, né? Pelos meus pecados. O que é que eu penso?
baseado em João. Olha só, um Deus, que João disse, ele estava com Deus, e o verbo era Deus, um Deus, né? Um Deus soberano, poderoso, para colocar em prática um plano de resgate da humanidade. Ele teve, quem já estudou biologia aqui um pouco sabe, ou reprodução humana sabe, né? Que uma criança é gerada pelo um óvulo e um espermatozoide, né? Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, se forma uma chamada célula haploide, né? E essa célula começa a se dividir. Ela se divide em duas, depois se divide em quatro, né? E depois ela vai se multiplicando e formando os órgãos, né? Forma um zigoto, depois vai formar um embrião, e aí por aí vai, né? Então, olha só, pessoal, um Deus poderoso, soberano, está lá no céu, aí ele vem e é colocado como uma célula haploide dentro de um ventre de uma mulher. Dentro de um ventre de uma mulher chamada Maria, né? E aí, olha só, um Deus poderoso, ele teve que esvaziar-se da sua glória onde ele estava, para que isso acontecesse. Ficar lá, um Deus dinâmico, criador de tudo, tem que ficar lá 9 meses quietinho. 9 meses. Crescendo, quietinho, como um ser humano comum, né? Um Deus criador de todas as coisas, dono do ouro, da prata, criador do ouro, criador da prata, criador das pedras preciosas. Agora vai nascer em uma manjedoura. Isso eu vi tudo em João. Está tudo inserido em João. A gente começa a entender, lendo o Evangelho de João, ter esse entendimento. Eu, pelo menos, tive esse entendimento lendo o Evangelho de João. Aí esse Deus dinâmico, ele agora, que é o criador de tudo, dono de tudo, nasceu numa manjedoura, num estábulo, num lugar pobre. Um Deus criador da boca do homem. Agora teve que alguém ensinar ele a chamar papai, chamar mamãe. Um Deus criador da perna humana. Agora alguém teve que pegar nele pela mão para ele começar a andar. Né? Você já tinha imaginado isso? Né? Um Deus poderoso, soberano, que teve que trabalhar como qualquer outro homem. Sentir necessidade humanas, meus irmãos. Porque João diz assim, ele se fez carne e habitou entre os homens, olha só. Então, quer dizer, ele teve necessidades humanas. Jesus sentiu dor de barriga, como a gente sente, né? Todo tipo de necessidade humana Jesus teve. Todas as necessidades que um homem comum tem, Jesus teve. Sendo ele um Deus que criou tudo, que criou a terra que ele estava pisando, que criou o alimento que agora ele tinha que comer. Jesus sentiu fome. A Bíblia diz que ele estava lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. O que é que a Bíblia diz? Que ele sentiu fome. Nós estamos falando aqui de um Deus apresentado por João, soberano. Um Deus poderoso. Poderoso. Tanto é que ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. João faz questão de apresentar Jesus como 100% homem e 100% Deus, que ao mesmo tempo tinha as necessidades humanas, mas era poderoso o suficiente para chegar diante de uma caverna, de um lugar onde Lázaro estava sepultado, e gritar, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, após estar em quase que estado de decomposição, sair para fora e ser ressuscitado por ele. Ele faz questão, você pode ler o livro, meditar, você vai ver isso. Que não foi por um acaso, o autor tinha essa intenção de fazer isso, de passar Jesus como esse Deus soberano, poderoso, que teve que deixar... e aqui eu estou fazendo aqui um apanhado todo do livro, né? Todo. É um Deus soberano, poderoso, criou tudo e depois ainda veio para a terra
né? Ficou no ventre de uma mulher 9 meses parado. Olha o tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós, meus irmãos. Isso é muito tremendo. Quando você entende essas coisas que eu estou passando para você aqui, o teu amor por Cristo, ele multiplica por 100, né? Eu gosto muito de falar isso sempre em Santa Ceia, porque hoje nós vivemos em uma época que o cristianismo, eles deixaram de dar a verdadeira reverência à Santa Ceia. Por que eles deixaram de dar? Porque eles deixaram de compreender o sacrifício de Cristo. Todo cristão que compreende o sacrifício de Cristo, ele vai honrar o dia da Santa Ceia, que o nome já está dizendo, Santa Ceia. Hoje as pessoas faltam Santa Ceia para ir tomar um sorvete, porque um amigo chegou em casa para visitar ele. Sabe por quê? Porque ele deixou de entender o que é o sacrifício de Cristo. E aqui eu estou passando para vocês o que João quis mostrar, que o sacrifício de Cristo não foi só os açoites, não foi só a cruz, não. Foi ele ter deixado a sua glória, deixado o seu trono de Deus, deixado o seu trono de Deus, para se tornar uma célula haploide, começar a desenvolver como um zigoto, como um embrião, um Deus poderoso. Tudo isso para cumprir um resgate da vida humana. Você tem, ao ler o Evangelho de João, você tem essa visão, que você vê também que João, ele faz questão de narrar Cristo glorificado. Não sei se vocês também já tinham prestado atenção nisso, né? E até ele também, pelo fato de ele narrar depois dos acontecidos, né? Você vê que é por isso que ele é um livro diferente, porque ele basicamente ele tem uma introdução, que é do versículo 1 ao 18, onde ele vai falar que Cristo era Deus, que Cristo era Criador, que Cristo se fez carne e habitou entre os homens. Depois ele começa, nos próximos capítulos, a falar nos passar que Cristo era 100% homem, mas também era 100% Deus, com todo o poder de ressuscitar morto, de curar um paralítico, né? De curar um cego de nascença, de andar sobre as águas. Tá? Então ele faz questão de registrar isso, para mostrar que ele era 100% Deus. E depois, para fechar o livro, ele vai mostrar é como se fosse assim, uma prova, né? Uma comprovação de tudo que ele já tinha escrito. Ele vai mostrar um Cristo glorificado após a ressurreição, né? Então esse é o Evangelho de João, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, fique à vontade, né? Eu me dou por satisfeito, pastor Diogo, mas eu estou à disposição dos alunos e à sua disposição. Eu acho que nós temos 5 minutos ainda. Amém, meu pastor. Para mim é uma honra, né? Olha que aula maravilhosa. Aquele que os alunos estão maravilhados com essas curiosidades, né, que foram muito bem observadas pelo pastor Misael, né? Eu gosto também de falar, pastor Misael, que tanto João, o livro do Evangelho de João, como também ele começa dizendo no princípio. Também o livro também de Gênesis começa também falando no princípio criou Deus, né? Já no João diz no princípio, né, era o verbo, né? Então, interessante, eu digo, sempre pode dizer assim, que tanto, assim como o Gênesis é o livro do começo de tudo que acontece, das coisas que acontecem, do natural, do material, também o Evangelho de João é o livro, é o Gênesis espiritual da igreja, né? Que é onde Cristo, né, ele traz essa bênção da salvação deste Deus maravilhoso que ele é, né? Que essa curiosidade que o senhor abordou, eu estava muito atento para me aprender, porque são coisas que a gente vai aprendendo cada vez mais, vai nos aprofundando, e isso é essencial. Aí está o valor de uma aula, gente, ao vivo, onde a gente aprende, né? A gente se desenvolve, pergunta, também comenta, e isso torna uma sala de aula, né, rica,
né? Porque é abordado muitas coisas boas e o aluno aprende, né? Por isso que é muito importante a presença. Tem 22 alunos, a gente percebe muito bem que a internet, né, em certos lugares, ela não são boas. Aí o aluno entra, depois volta e aí perde o tempozinho. Mas um total aqui, meu pastor, deu aproximadamente 23 pessoas, né, na nossa sala de aula. Eu quero aqui muito agradecer a sua pessoa. Eu sei que seu tempo, como pastor, é um tempo muito peso de ouro, porque o senhor tem Estou que na dar estrada, eu parei para testemunho. dar aula. Viu? Eu estou na estrada, eu parei para dar aula. Eu estou na estrada, eu parei para dar aula. Olha aí, gente, né? Olha aí, tá na estrada, parou para dar uma aula, né? Por isso que a gente percebe aí. Meu pastor, muito obrigado. Meu coração, eu sei que o coração de todos os alunos também está muito grato pelo senhor. Eu sei que se o senhor cobrasse seria muito pouco, mas eu louvo a Deus, né, pela sua vida, pela vida da sua esposa e de sua família. Eu queria que o senhor pudesse agora, nesse momento, orar por nós, nos abençoando, né? Porque a oração é uma benção. A irmã Patrícia aí, lá de São Benedito, olha, a irmã Patrícia, é a nossa remanescente, né, do curso Ceifa, né? E eu fico muito feliz. Eu disse para ela, assim que ela terminar o curso, eu quero ter a honra, né, de, lá em São Benedito, pessoalmente, entregar o certificado na mão dela, né, para a glória de Deus. Para mostrar que realmente, né, é bênção de Deus. Fique à Amém. vontade, meu pastor. Pronto, eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que foi me dada, dizer que eu estou sempre à disposição, dentro do que a gente puder, poder ajudar nesse curso abençoado, que está formando aí homens e mulheres de Deus, para enriquecer a obra de Deus com o conhecimento que cada um vai adquirindo. Que Deus abençoe, parabéns ao pastor Diogo, pela forma como vem conduzindo o Ceifa, e que muitos outros se formem, quem não entrou ainda, que entre, convide as pessoas da sua igreja para entrar no curso, incentive outros, porque é maravilha do céu. Só nos resta agora orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de, mais uma vez, aprender a Tua palavra, aprender com o Senhor, que é quem nos ensina, Senhor, que é quem nos revela a Tua palavra. Este livro, meu Pai, tão espiritual, este livro tão revelador, Pai, sobre a Tua história na terra. Então, continua, meu Pai amado, revelando a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Não para engrandecer o nosso nome, mas para engrandecer o Teu nome na terra e fazer prosperar a Tua obra e a Tua igreja. Fica com todos nós, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pastor Diogo, Deus abençoe, um abraço a todos os alunos. Amém, meu pastor. Espero o senhor dia 19 de abril, aqui em Sobral. Amém. Deus abençoe. Senhor, alunos, que Deus abençoe a todos. Próxima semana, Epístola Paulina 1, gente. Quem não fez, está na hora de fazer e vamos para frente. E vamos vencer em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. A paz do Senhor.